Boa noite. Hoje é a nossa terceira aula. Mas lembram-se do que nós havíamos combinado? Então, é a terceira aula, mas da unidade 2 da sua apostila. Então, hoje é a aula B. A aula A nós já tivemos, né? E hoje é a aula B. Nós daremos continuidade ao conteúdo que nós já começamos da unidade 2. Né? E hoje nós vamos falar sobre alguns recursos didáticos para o trabalho com as crianças, com alunos cegos, com baixa visão, múltipla deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e outros assuntos que nós iremos tratar hoje. Eu gostaria que vocês pegassem apostilas de vocês e fossem acompanhando, tá? E fossem marcando o que vocês acharem importante e do que eu for falando, vocês irem fazendo anotações, tá? É importante que vocês estejam atentos que hoje é a nossa última aula para a nossa primeira avaliação, tá? Então, nós já tivemos a primeira aula, a segunda aula que é da aula A da unidade 2, hoje é a aula B da unidade 2. Nós temos, então, 3 aulas que vocês agora irão se preparar para fazer a nossa primeira avaliação, a nossa primeira PP1. Ok, gente? Bom, então, continuando com o nosso assunto, nós iremos agora continuar com a educação, com a questão dos alunos cegos, né? Vamos falar aqui sobre os recursos didáticos, né? Aqui, os recursos didáticos para alunos cegos, ok? Tá. Desses recursos didáticos, nós podemos classificar aqui os que não são adaptados, tá? Que são aqui os sólidos geométricos e os jogos de encaixe. Eu tenho aqui embaixo, nesse PPT que vocês estão visualizando, alguns exemplos. Então, nós temos aqui alguns sólidos geométricos, tá? Vocês podem observar aqui, ó, nós temos sólidos geométricos aqui, que as crianças cegas vão identificando à medida que elas vão, então, apalpando, conhecendo, né? Nós temos aqui também, ó, tem um outro exemplo aqui também, né? Tá? E olha só, outro que nós podemos classificar aqui são os que são adaptados, ok? Esses podem ser usados como alunos videntes, tá? Que são alunos que conhecem, que identificam os materiais através do toque. Né? Nós temos exemplos com jogos, instrumentos de medir. Eu tenho exemplos de instrumentos de medir aqui, tá? Tem aqui uma imagem para vocês poderem identificar. Mapas de encaixe, tá? Nós temos aqui, tá, alguns exemplos aqui que vocês podem estar identificando, para que vocês possam estar visualizando, conhecendo melhor, né? E eles podem ser produzidos com material de baixo custo e material de sucata. Só que assim, por que aqui nessas imagens que eu mostrei para vocês, nós não temos ali exemplos de materiais com sucata? Porque para a gente poder confeccionar esse material utilizando a sucata, nós precisamos ter exemplos. Então, a gente observa um material que já está pronto, vê direitinho como é que faz e pode começar a pensar em materiais alternativos, materiais de sucata, para confeccionar jogos e materiais didáticos, a exemplo daquele que você já conhece, ok? Bom, continuando, nós temos mais alguns recursos. Agora, estes recursos didáticos são para alunos com baixa visão, tá? Que vocês sabem, né, que são aqueles alunos que têm aí um resíduo visual, né? Nós classificamos aqui os ópticos. O que seriam esses ópticos? Qual seria o objetivo deles, né? Que é aumentar ou ajustar a imagem visual, ok? Então, nós temos os recursos para perto, que são
óculos bifocais ou monofocais, ou seja, para uma visão ou para as duas, né? Nós temos lupas manuais, nós temos exemplo aqui, tá, gente? As imagens aqui, eu coloquei algumas imagens para que vocês possam observar os exemplos. As lupas de apoio, tá? Nós temos exemplos aqui. Telelupas de acoplagem com óculos monoculares, tá? Binoculares ou manuais, tá? Que são com telas, com monitores, tá? E temos também os exemplos para longe. E daí nós temos telescópios, telesistemas, telelupas, lunetas, tá? Bom, gente, eu gostaria muito, assim, gostaria de pedir para vocês que vocês, eu coloquei no ambiente virtual, eu coloquei exemplos, alguns links para vocês poderem estar acessando e estar conhecendo melhor alguns desses materiais, ok? Eu gostaria muito que vocês acessassem, porque isso vai ajudar a ampliar o conhecimento de vocês, vocês vão poder ter uma ideia mais clara de como, de que materiais são esses, de como utilizar esses materiais, tá? E aqui, neste PPT, aqui nesse slide, eu tenho já um bem importante, que é esse endereço que está aqui, ó, tá? Vocês estão visualizando aí, né? Estão visualizando aí, que é www.cmdv.com.br, tá? Então, esse endereço, esse site, ele tem materiais bem interessantes para vocês poderem estar conhecendo melhor, tá? E nós temos também, para trabalhar com crianças com baixa visão, os recursos não ópticos. Tá? Temos aqui os recursos não ópticos, que seria o quê? Seria sem auxílio de lente. Tá? O que nós temos que fazer? Modificações ambientais, tá? Ampliação das imagens que nós iremos trabalhar. Essas modificações ambientais, gente, que a gente fala aqui, é para a mobilidade da pessoa com baixa visão, tá? Então, assim, se você deixa no ambiente de ensino, na sala de aula ou nos locais em que essa criança possa estar transitando, que existam empecilhos arquitetônicos, é complicado para a acessibilidade desse aluno, dessa pessoa com baixa visão ou com deficiência, com cegueira, né? Então, assim, é bem importante estar atento a isso, tá, gente? Para estar retirando essas possíveis barreiras arquitetônicas, tá? Utilização de acessórios, tá? Existem inúmeros acessórios que vocês podem estar usando no site, já tem, como eu já falei para vocês. E conhecimento prévio de cada caso. Isso a gente já conversou na outra aula, né, que é importante a gente estar conhecendo bem o aluno e conhecendo bem sobre a sua deficiência, tá? Agora, gente, a gente vai estar falando da múltipla deficiência, tá? O que seria a múltipla deficiência? É um conjunto de duas ou mais deficiências associadas, tá? Que pode ser de ordem física, sensorial, intelectual, emocional ou de comportamento social. Tá ok, gente? E o que a gente identifica assim? O que determina as necessidades educacionais dessas pessoas? Tá? Como é que a gente pode identificar quais são as características que a gente pode estar identificando que essa pessoa tem, né, essa deficiência? O nível de desenvolvimento, tá fazendo uma sondagem do nível de desenvolvimento desse sujeito, né? As possibilidades funcionais de quê? De comunicação, de interação social e de aprendizagem, tá? Então, por quê? Através dessas características, a gente pode estar identificando a múltipla deficiência. Então, olha só, gente, agora a gente vai estar assistindo a um filme que vai estar mostrando para vocês um exemplo da questão da múltipla deficiência. Depois que vocês assistirem ao filme, a gente vai voltar e vai discutir um pouquinho mais sobre essa questão, ok? Vamos lá. Por
trás do passo vacilante, o apoio que encoraja. Por trás da refeição diária, as mãos que trabalham. Por trás do sorriso familiar, a oportunidade de aprender. Por trás do caminho percorrido, a carona amiga. À frente destas conquistas, a contribuição dos que acreditam que limites são relativos e que ainda há muito a se fazer. Cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso pro quartel. Instituto Bruno, desenvolvendo esses projetos na área da saúde, da educação e da assistência, procura diminuir as diferenças para aumentar as oportunidades para as pessoas surdas, cegas e múltiplas deficiências. São projetos na área da fisioterapia, da fono, da estimulação, na área de educação, com a parte do recrear, com a parte do apoio escolar, do escolar, né, com conteúdos de educação infantil e de primeira série, com a oficina pedagógica e a oficina de papelaria, que ela tem os objetivos de estar incluindo essas pessoas no mercado de trabalho com eficiência. Temos também projetos na área da assistência, que depois de uma avaliação com assistência social, ela distribui cestas básicas, aparelhos que são os tutores, as cadeiras de rodas, porque pessoas surdas, cegas ou múltiplas pela paralisia cerebral, ela tem muita dificuldade na postura e na comunicação. Então é essencial que todas essas áreas elas trabalham em conjunto para que possa ter o resultado esperado, que é a nossa missão. Vai lá! Vai lá! Vai! Aê! Tudo bem! A fisioterapia, ele é baseado principalmente para atender as necessidades individuais de cada criança. E, em geral, nós buscamos preservar a amplitude de movimento articular da criança, adequar o tônus muscular, melhorar a postura. Mas o objetivo principal para todas as crianças é a manutenção da função dentro das atividades de vida diária delas. E aí que entra, né, a importância do contato direto que nós buscamos ter com os familiares, sempre orientando a mãe ou o cuidador nas atividades de vida dessa criança, tanto em casa quanto na escola. A mamãe patinha procura além das montanhas na beira do mar. O trabalho fonoaudiológico desenvolvido na instituição é um trabalho muito interessante, que é um trabalho através de comunicação alternativa, que nós utilizamos pistas para antecipar as ações das crianças, né? É uma forma de comunicação que é um desafio, porque é o desconhecimento da sociedade, da família, então a gente tem que quebrar esse desafio para poder informar e poder melhorar, né, a socialização dessas crianças. Como ela tem essa privação sensorial, né, da visão e da audição, a gente precisa estimular o tato, né, através das pistas, para ela poder saber o que está acontecendo e dar sequência às atividades de vida dela. Surdo cego pré-linguístico e pós-linguístico. Essa diferença é quando ele é antes de adquirir linguagem ou depois ele adquirir linguagem. Então, há essa diferença. O múltiplo deficiente, ele tem mais de uma deficiência. Então, ele pode ter a surdo-cegueira, né, mais um déficit motor, uma deficiência motora, ou a surdez e um déficit motor, ou a cegueira é uma deficiência, né? Mas a surdo-cegueira é uma deficiência específica e única, e estudada separadamente. Vamos viajar, conquistar o mar, vem pra ser feliz a vida inteira. Acreditamos que com a parceria de todos os empresários e pessoas que conhecem o Instituto, nós vamos conseguir alcançar esses objetivos, de Deus também.
havíamos combinado desde a nossa primeira aula, nós teríamos assim esses vídeos, esses exemplos, para que a gente tenha uma noção melhor de como é que acontece a questão do atendimento à pessoa com necessidades especiais, né? Continuando a falar sobre as múltiplas deficiências, gostaria que vocês acompanhassem comigo mais algumas características em relação a esse assunto. Vejam bem, dessas pessoas, algumas delas necessitarão de adaptações e suplementação curricular. Eu preciso estar atento a isso. Outros poderão necessitar de apoio intenso, contínuo e currículo alternativo. Nós vimos ali alguns exemplos no filme, né? Para se efetivar o trabalho, para ter êxito nesse trabalho, além disso, a gente precisa do quê? Transformação de atitudes e posturas. Ok, futuros professores? A criança ela precisa ser olhada como alguém que pode aprender. Desde a primeira aula eu venho falando na palavra acreditar, né? E também presença de apoio adequado. É preciso buscar esse apoio adequado, né? Esse apoio ele pode ser tecnológico, ele pode ser material, ele pode ser psicológico, ele pode ser técnico e também o apoio pedagógico, né? Que inclusive nós estaremos falando sobre o apoio pedagógico mais profundamente na outra aula, ok? Bem, além disso, nós precisamos fazer um trabalho multidisciplinar. Vocês viram ali no filme, né? Várias pessoas envolvidas no trabalho, né? Por quê? Porque esse trabalho é envolvimento de profissionais da educação, pode ser na educação comum ou na educação especializada, tanto no ensino regular quanto na escola especial. É necessário profissionais da área da saúde, da assistência social, tá? É preciso haver é preciso que haja um trabalho envolvendo todos esses profissionais. E iniciar o trabalho a partir do que a criança já sabe. Fazer essa sondagem, fazer esse conhecimento, a gente falou isso na primeira aula, né? Como é importante estar conhecendo o aluno e a sua deficiência. E os conteúdos e as atividades elas precisam ser significativas, ok? Nós vamos falar sobre essa questão de conteúdos e atividades significativas na próxima aula mais profundamente, tá? Passamos agora para a surdo-cegueira. Nós vimos também no filme, né, o exemplo de surdo-cegueira. E o que vem a ser a surdo-cegueira? Né? Perdas auditivas e visuais concomitantemente, né? Ao mesmo tempo, né? Em diferentes graus, levando a pessoa surdo-cega a desenvolver diferentes formas de comunicação. Então, até é importante eu estar explicando para vocês assim, quando diz ali em diferentes graus, é porque existem pessoas que acham que a pessoa que é surdo-cega, ela precisa ser completamente surda e também completamente cega. E a pessoa que é considerada surdo-cega, ela pode ter cegueira total e ser parcialmente surda. Ou ela pode ser totalmente surda e ter alguma deficiência visual, ter baixa visão, também é considerada uma pessoa surdo-cega, ok? Bem, as pessoas que têm a surdo-cegueira, nós temos aqui a surdo-cegueira pré-linguística, ou seja, que adquiriram essa deficiência antes da aquisição da linguagem, e a surdo-cegueira pós-linguística, né, após a aquisição da linguagem. E nós temos a síndrome de Usher. A síndrome de Usher é bastante comum, é bem conhecida, é bastante comum. E o que acontece na síndrome de Usher? A pessoa, ela pode, a princípio, ela ter apenas uma deficiência. Ela pode ter apenas, por exemplo, apenas a cegueira. E com o tempo ir ficando surda. Ou ela pode ser surda e com o tempo ir ficando cega, ok?
Eu tenho aqui um filme da Helen Keller, que é bem conhecido, para mostrar para vocês. Nós vamos assistir ao filme e depois eu vou comentar sobre ele com vocês, ok? Vamos para o filme. Beads has a name. Tree, it has a name. Tree. Bird, it has a name. Yes. No! W-A-T-E-R. Yes, crochet. C-R-O-S-H. C-R-O-S. Sewing. Sewing, it has a name, and sewing isn't it? E-G-G. Egg. It has a name. The name stands for the thing. Oh, it's so simple. Simple as birth to explain. Helen. Helen, the chick has to come out of its shell sometime. You come out too. Thimble. No, not key. Thimble. T-R-E-E. W-A-T. M-I-L. Good. D-O-L-L. Gostaria que vocês buscassem no YouTube para assistir mais partes desse filme e conhecer a história da Helen Keller, que é uma história verídica. Ela realmente ela era surda cega e ela apesar da deficiência, ela conseguiu se formar, ela fez faculdade e a vida dela foi toda uma luta em prol das pessoas surdo-cegas. Tá? E como é que vocês podem estar conseguindo buscar mais informações? Vocês colocam no YouTube lá Helen Keller e colocam lá The Miracle Worker, tá? E vocês vão conseguir acessar muitos vídeos da Helen Keller. E vamos ver também alguns aspectos importantes nesse trabalho, gente. Olha só, professor. Nós precisamos assim, propiciar ambiente que convide a resposta, informações que favoreçam independência na vida futura, tá? Que nós chamamos de atividade de vida autônoma e social, tá? Comunicação adequada. A questão da comunicação adequada é que assim, a pessoa surda cega, quando a gente começa a trabalhar com ela, nós precisamos identificar qual é a melhor linguagem para ela. Ela pode se comunicar através do alfabeto manual desenhado na mão, pode ser através da identificação da língua de sinais, em que você faz a língua de sinais e ela vai acompanhando a tua língua de sinais e te responde em língua de sinais. Pode ser através do Tadoma, que é a sensitividade, a percepção da articulação da fala juntamente com a vibração das cordas vocais, tá? E trabalhando com a pessoa é que ela vai nos dar a resposta e nos dizer qual é a melhor comunicação para ela, ok? Tá? Também
que nós precisamos estar atentos? A aprendizagem ativa que provoque o interesse pelo mundo à sua volta, ela precisa explorar este mundo à sua volta e usar uma abordagem multissensorial, tá? Tátil, olfativa, tá? De todas as formas para que ela consiga então desenvolver a aprendizagem. Tá? Nós temos aqui uma fotografia da Cláudia Sofia, tá? Essa aqui é a Cláudia Sofia, ela é uma surda cega, está ela está se comunicando através do Tadoma, né? Bom, como nós falamos, como que é a comunicação dessas pessoas, né? Pode ser através do alfabeto digital, que é aquele na mão, né? Como nós falamos, escrever sobre o braço ou a mão do surdo cego, tá? A Libras adaptada, né, que é essa Libras que eu falei para vocês, e o Tadoma, tá, que nós também já vimos. Mas tudo isso é muito importante, porque que eu coloquei aqui, esse aqui bem grande, tá? E aqui este nome aqui, estimulação precoce bem grande, porque isso tem que ser feito desde a mais tenra idade, para que se possa ter uma boa resposta, ok? Bom, gente, vamos estar falando agora da surdez. Rapidamente, porque vocês têm essa disciplina de Libras e podem estar vendo isso mais profundamente. Então, quem é considerada a pessoa surda? Pelo decreto 5626 de dezembro de 2005, que diz assim, que para os fins deste decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Tá? Em seguida, no parágrafo único, diz assim, que considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Tá? A surdez ela pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Mas assim, o que a gente tem que desmistificar aqui que é bem importante, tá? O decreto diz que é considerada a pessoa surda aquela que tem uma perda acima de 41 decibéis. Então, o professor, ele vê ali pede, né, se tiver interesse, ele pede para ver a audiometria, né, da pessoa do surdo, né, ele tem uma surdez leve, então essa pessoa não vai precisar de atendimento educacional especializado, enfim. Vejam bem, gente, no artigo 2º diz que é considerada a pessoa surda aquela que se comunica através de uma linguagem visual, através da língua de sinais, que tem uma cultura própria, tá? Então, assim, é bem importante que vocês estejam atentos a esta questão, tá? E não ficarem presos à questão da perda auditiva para dizer se ela precisa de atendimento ou não. E sim as características, a forma de comunicação e de interação dessa criança, ok? Nós vamos assistir um filme agora que vai estar mostrando uma experiência bem interessante de um surdo aqui da UFSC, aqui de Santa Catarina, tá? Então vamos assistir o filme para a gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Fábio fala com as mãos e ouve com as mãos dos outros. É professor da língua brasileira de sinais. Ensina alunos que, como ele, são surdos. Para Gabriela, Fábio é uma inspiração. Ele nos estimula, nos incentiva para que nos desenvolvamos como pessoas. Quer que a gente aprenda mais, se preocupa conosco. Com a ajuda de um intérprete, Fábio nos conta que teve que superar obstáculos. O maior deles, estudar desde criança em uma escola regular. Mas Fábio tinha muita vontade de aprender. Entrou no Instituto Federal de Santa Catarina e se formou técnico em refrigeração e ar-condicionado. Esta professora diz que a determinação dele fez a mudar. Nós percebemos que a pessoa surda não aprende através da língua portuguesa. Então, nós adotamos dentro da sala de aula a língua brasileira de sinais, através de intérpretes. No Brasil, 90% dos surdos em idade escolar estão fora da escola. E de cada 10 crianças surdas que começam um ensino fundamental,
Apenas 2 chegam até a 8ª série. Para os especialistas, o desafio do país é ter mais ambientes assim. Escolas onde os alunos surdos possam aprender na língua de sinais. Para Fábio, os limites desapareceram. Entrou para a universidade, se formou em pedagogia, fez mestrado em educação e hoje é um respeitado pesquisador da escrita da língua de sinais. Tendo acesso à informação pela língua de sinais, eu consigo compreender. Isso me dá desejo de aprender mais e mais. Conta Fábio, que agora cursa a Faculdade de Matemática. Interessante essa experiência, né? Bom, gente, apenas a título de curiosidade, as pessoas dizem assim, as pessoas têm curiosidade de saber assim, como é que acontece essa questão da audiometria, né? A surdez leve, moderada, severa, profunda. Vocês terão isso na disciplina de Libras, mas eu vou dar uma passadinha aqui para vocês, só para vocês conhecerem um pouquinho. Então, olha só título de curiosidade aqui, ó, é 40 decibéis, como diz lá na legislação, né, que a gente viu lá. Então, uma pessoa que ela tem uma perda leve de 40 decibéis, o que ela não vai conseguir ouvir? Nesta tabela que vocês estão observando aqui, ela não vai conseguir ouvir o que está abaixo disso, tá? Então, no caso, o som de uma gota caindo, uma brisa, tá? E assim, a voz humana que a gente está vendo aqui, ó, ela fica entre 40 e 60 decibéis. Então, por quê? Por causa da questão de ser masculina, feminina, dependendo do timbre da voz, né? Então, pode ser que a voz humana, ela consegue ouvir. Por quê? Porque a voz humana está acima de 40 decibéis, então ela consegue ouvir. Porém, uma criança que tem uma perda aqui, ó, moderada, né, acima de 70 decibéis, tá? Aqui acima de 70 decibéis, ela já não vai conseguir ouvir a voz humana, tá? Se ela tiver aqui uma perda severa, aqui acima aqui entre 70 e 90 decibéis aqui, ela não vai conseguir ouvir todos esses sons que estão aqui na tabela, tá? Que vocês estão observando aqui abaixo dessa tabela, tá? E se ela tiver uma surdez profunda, tá? Que é acima de 90 decibéis, até a ausência total de resposta, ela não vai ouvir nenhum destes sons que vocês estão observando aqui nessa tabela, tá? Que consta aqui entre 100 e acima de 90 decibéis aqui, ela não vai ouvir estes sons. Só a título de curiosidade, porque a gente não se baseia nisso para atender uma criança surda, tá? Independente da sua perda auditiva, todas elas têm direito ao atendimento, tá? Como que é a comunicação dessas pessoas, ok? Elas podem se comunicar através do oralismo e também através da língua brasileira de sinais, que é a maioria que nós temos hoje, né? As filosofias educacionais adotadas para o trabalho com estas pessoas, apesar do oralismo já não estar tão difundido, ainda existem algumas escolas que trabalham com o oralismo, tá? Também existem algumas escolas que trabalham com a comunicação total. Mas o que está mais em voga atualmente, né, o que mais está sendo usado atualmente é aqui, ó, tá? O bilinguismo, que é o quê? Que é o uso da língua de sinais e da língua portuguesa escrita ou a língua de sinais e a língua portuguesa falada, tá? E está em estudos a filosofia da pedagogia surda, que privilegia o quê? A cultura surda. Mas isso não está difundido, ainda está sendo feito, as pesquisas sobre essa filosofia educacional ainda estão acontecendo, tá? Para trabalhar com a pessoa surda, tá? Gente, vamos então passar para os transtornos globais de desenvolvimento, ok? O que seria? O que caracteriza, né? Apresenta alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e, na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Tá? Um exemplo disso é o quê? O autismo. Tá? Tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar do autismo. E como é que a gente caracteriza, então, o autismo? São transtornos presentes antes dos 3 anos de idade, a gente já pode identificar a pessoa que tem o autismo, tá?
alterações qualitativas da comunicação, né? Ela tem aí algumas dificuldades na comunicação. E também ela tem dificuldades nas interações sociais, também no uso da imaginação, tá? E o que prevalece o acontecimento é mais no sexo masculino, tá? O sexo masculino é mais atingido pelo autismo, ok? Nós vamos assistir agora a um filme que vai mostrar um exemplo disso, tá? Gostaria que vocês então estivessem atentos agora a este filme, porque o autismo é realmente um caso bastante, é uma deficiência assim bastante, que as pessoas têm assim, muita resistência e criam muitos mitos em relação ao autismo, tá? Então gostaria que vocês tivessem bastante atenção para este vídeo agora, que vai ser bastante esclarecedor, ok? Vamos para o vídeo. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um capaz. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no
Sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Ok, gente? Então, olha só. Vamos ver agora como é que a gente pode estar trabalhando com essas pessoas. Nós temos aqui algumas sugestões, tá, para o aprendizado. Precisa haver um ambiente acolhedor, a organização da sala de aula, devemos estar atentos a isso, informações visuais, ficar alerta quanto aos indicadores de ansiedade, dificuldade de controle emocional e estresse, tá? Comunicar sempre que houverem mudanças, tá, nas rotinas diárias, tá? Usar as áreas de forte interesse para capitanear a atenção da criança para tarefas novas ou então tarefas consideradas difíceis. Tá? Também assim, ó, estimular o trabalho em pares, tá? Fazer as coisas com o aluno ao invés de fazer pelo aluno, tratar com o mesmo respeito, estimular a participação, preparar para certos imprevistos e estabelecer uma forma de comunicação com essa criança. Tá? Olha só, por que eu coloquei aqui, ó, síndrome de Asperger versus autismo? É apenas para a gente poder esclarecer que, assim, a síndrome de Asperger, ela é um tipo de autismo. A diferença é que as pessoas que têm síndrome de Asperger, elas não têm dificuldade na comunicação, na linguagem e no desenvolvimento. Pessoas com síndrome de Asperger, elas podem até fazer faculdade, tá? Seguir uma vida normal, que nem se percebe que ela tenha essa deficiência, tá? Mas é um tipo de autismo também, a síndrome de Asperger, tá? Olha só, gente. Vamos falar agora das altas habilidades e superdotação, tá? É um assunto assim bastante polêmico também. Quais são as pessoas consideradas com altas habilidades e superdotação? São as pessoas com altas habilidades, que formam um grupo heterogêneo, com características e habilidades diversificadas, tá? Diferem uns dos outros também por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação e de autoconceito. Tá? Tem características de personalidade e principalmente por suas necessidades educacionais. Tá? A gente vai ver um filme agora que mostra um exemplo disso. Tá? A gente vai para o filme e quando a gente voltar, daí a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Ok? Vamos para o filme. As crianças superdotadas são o que podemos chamar de gênios em potencial. Mas se não houver o estímulo correto, elas não se desenvolvem. Saiba agora o que fazer para que esse talento não se perca. Em primeiro lugar, essas crianças elas têm que ter um apoio adequado na escola onde elas estudam. De uma forma geral, se essas crianças elas têm uma certa liberdade para se aprofundar em determinados assuntos, se lhes é permitido avançar um pouco mais rapidamente dentro do currículo escolar, essas crianças se desenvolvem muito bem. Se a criança não está sendo atendida, pode aparecer vários problemas, como essa entusiasmo, essa hiperatividade, essa, às vezes, ansiedade, às vezes tristeza da criança, um isolamento, uma timidez, agressividade, inclusive, mas tudo por causa que o talento não é colocado para fora. Foi o que aconteceu com Gabriel. O menino de apenas 5 anos perdeu o interesse pela escola e passou a ter um comportamento agressivo. Teve uma época que um diretor de uma escola me falou
que acontecia com meu filho, porque ele tentou bater na professora, ficou bravo, muito bravo, não sabia o que fazer, porque é muito triste escutar que teu filho tem um problema, e você vê que ele não tem problema nenhum. Uma criança com altas habilidades, ela pode apresentar um comportamento de ser muito quieta na sala de aula, e aí ela passa desapercebida, ou ela pode apresentar um comportamento de indisciplina. E aí, muitas vezes, a escola confunde, acha que é um aluno com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É difícil porque teu filho é rejeitado, ele se sente triste, ele acordava com dor nos ossos para não ir na escola, ele falava que estava com dor de cabeça, que não queria ir na escola, que ele não gostava mais. Os problemas da família tiveram fim depois que a mãe de Gabriel levou o filho a um especialista em altas habilidades. Ele avaliou o menino e detectou a superdotação. Hoje, Gabriel participa de atividades extracurriculares para desenvolver suas habilidades. Eles têm necessidade de desafios constantes, eles são extremamente curiosos, eles perdem motivação se a gente não apresenta esse tipo de atividades e acabam desestruturando na sala de aula e até uma família. Nossa tendência é também aconselhar os pais que se identificam com alguma coisa que a criança faz bem e tem muito gosto em fazer, que incentivem aquilo. Bom, a gente pode ver ali como é que acontece, quais são as características de uma pessoa com altas habilidades, né? Em que áreas essas pessoas elas se destacam, tá? Elas se destacam na área intelectual, na área acadêmica, na liderança e na psicomotricidade, na área das artes. Elas têm muita criatividade e elas têm um envolvimento na aprendizagem. E além de ter da realização de tarefas, que elas têm muito interesse nessa realização das tarefas. Tá? Mas o que é importante a gente estar bem atento, enquanto professores, se a gente tem um aluno com altas habilidades? É importante que você saiba que reconhecer uma criança como uma superdotada e com altas habilidades não garante a viabilização de um futuro brilhante. Olha só que maravilha, eu tenho um aluno superdotado. Não é bem assim, né? Nós temos de ter bem claro que o que garante o sucesso escolar do superdotado é o atendimento adequado às necessidades da criança, tá, professor? Possibilitando o seu pleno desenvolvimento. Isso, eu só quero assim, só por curiosidade, eu coloquei aqui no PPT e eu quero que vocês estejam consultando isso no ambiente virtual, vai estar disponível lá, sobre essas personalidades consideradas superdotadas, mas que não eram consideradas superdotadas, tá? Temos aqui também outras personalidades, outros exemplos, tá? Eu gostaria que vocês estivessem acessando no ambiente virtual e na apostila de vocês que também tem essas informações, para a gente estar desmistificando essa questão de que nasceu superdotado, pronto, não precisa mais trabalhar com isso. A biografia dessas personalidades pode comprovar isso. Podemos estar discutindo sobre isso no ambiente virtual, ok? E quais são os princípios que podem auxiliar na aprendizagem dessa criança? Estimular o aluno a quê? A aprender pesquisando, a apresentar projetos, a participação em atividades que potencializem as suas habilidades, ok? E olha só, o professor, ele precisa evitar a completa segregação e que ele desenvolva expectativas positivas quanto às escolhas profissionais que possam otimizar o uso desses talentos e competências de seu aluno, tá? Bom, gente, vamos finalizar aqui com esse fragmento que eu tirei da apostila de vocês, que diz assim, ó: aceitar que os alunos são diferentes uns dos outros é fácil. Difícil é tratar educativamente essas diferenças e ajudar para que elas enriqueçam o processo de ensino-aprendizagem. Ok? Bom, gente, esta foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no ambiente virtual para estar continuando a nossa discussão, ok? Até a próxima aula.